Naruto sempre teve muitas complicações na sua história que são muito discutidas e divididas na própria fandom de Naruto. E uma dessas coisas é o próprio personagem Itachi, que muitos dizendo que ele é com certeza um herói por conta das suas ações ou até mesmo vilão. Muita gente da própria fandom de Naruto fica dividido nessa questão, seja com a maneira como a história foi desenvolvida de alguém que era maníaco por poder ao ponto de massacrar o seu próprio clã, mas que tudo depois foi justificado que foi pela paz. Será que foi isso mesmo? Vamos discutir e debater sobre hoje o personagem Itachi Uchiha. Antes de começarmos a falar sobre o Itachi, primeiro vamos ter que ressaltar uma coisa do que é um herói no mundo de Naruto. Na verdade, vamos usar uma palavra melhor. Do que é ser um shinobi verdadeiramente no mundo de Naruto. Um shinobi no mundo de Naruto é aquele que está disposto a sacrificar tudo em prol da tua vila, em prol pela paz. Não importa o que esteja à sua frente, seu próprio amigo ou um próprio familiar, uma pessoa que você ama muito, não importa. O shinobi deve fazer tudo pela vila. Bom, isso é um dos critérios principais para ser e o que significa ser um shinobi no mundo de Naruto. Não é à toa que no próprio início da história mesmo, o próprio Kakashi Zabuza fala da própria graduação da Vila da Névoa, de como funciona, que uma das etapas para ser graduado, para ser um ninja, é matar uns aos outros, seus próprios companheiros, pessoas que você tiveram afeto, laços, pessoas que você acabou se importando, do nada você deve tirar a própria vida dela para mostrar o quão disposto você tá aí para manter a paz na vila. Só para reforçar mais o meu ponto sobre nessa questão de ser um shinobi, ser um ninja no mundo de Naruto, é o próprio pai do Kakashi mesmo, que literalmente preferiu salvar um companheiro, olha só isso, preferiu salvar o seu próprio companheiro do que cumprir uma missão. E isso no mundo de Naruto é totalmente inadmissível. Ele foi duramente criticado por conta disso. E no fim, ele tirou a sua própria vida. Basicamente, ser um shinobi é estar disposto a tudo para manter a paz na vila. Então, vemos a situação do Itachi. Que bom, desde pequeno ele já tinha uma visão bastante avançada na idade dele, tanto em habilidades físicas, que eram excepcionais, mas também como a sua visão das coisas. Deve ser por conta também que ele teve em constantes guerras, ele já viu muitas e muitas mortes. Ele começou a repudiar a guerra, não é à toa que ele se tornou, digamos, um pacifista. É meio irônico falar que o Itachi é pacifista depois de tudo que ele fez. Mas enfim, é o que é o personagem. Ele começou a odiar as guerras. E por conta desse papel de ser um shinobi no mundo de Naruto, meio que ele via que não tinha sentido a vida. Não tinha significado. Chega que até um momento do anime mesmo, ele pergunta por Orochimaru qual é o significado da vida. Mas também olha para que ele pergunta, voltando, brincadeira, voltando ao assunto. O Orochimaru responde que não há significado nenhum. E por conta de todos esses fatores, ele até mesmo tenta se matar. E também por conta muito, deve ser também que ele era bastante habilidoso na idade dele, por conta de ter essa visão bastante diferente sobre as coisas. Ele era bem difícil de fazer amigos, por exemplo. Na meu ponto de vista, deve ser por conta muito desse fator. Que no mundo de Naruto, o shinobi deve estar disposto a fazer de tudo pela vila. Então acho que é por conta muito disso que ele não fazia muitos amigos. Essa é só uma opinião minha, tá? Não tem nada da história que aponta isso, eu acho. Mas enfim, não é à toa que o único amigo dele que entendia ele era o próprio Shizui. Mas enfim, durante o tempo, ele entra depois para a organização da Anbu com apenas 13 anos de idade. Pouco tempo só para mostrar quão avançado o Itachi era. E por conta dos conflitos que Konoha estava tendo com os Uchihas, por conta do último ataque que eles sofreram do Obito com a 9 caudas, a Konoha, simplesmente os superiores de Konoha estavam muito suspeitados que foi alguém do clã Uchiha. Por conta muito disso, os Uchihas não estavam perdendo, digamos assim, a influência na questão de poder em Konoha. Chega que eles estavam sendo até isolados da vila. E por conta desse conflito, os Uchihas começaram a se revoltar e estavam pretendendo fazer uma guerra, um contra-ataque contra Konoha. Literalmente ia ter uma guerra civil. E o Itachi estava meio que dividido. E meio que se vindo. Até o exemplo disso. Se vindo como infiltrado dos dois lados. Ele dando informações sobre o clã Uchiha para Konoha. E ele dando informações de Konoha para o clã Uchiha. Através
da Anbu. E devemos levar em consideração muito que muita gente descarta meio que isso, é que o Itachi só tinha 13 anos de idade nessa época. Ele era muito novo. Ele estava se sentindo encurralado, não sabia o que fazer. Se apoiava o seu próprio clã, sua família ou Konoha. Só que aí entra a questão do Sasuke no meio, porque apesar das coisas como o Itachi via a vida, via o mundo Shinobi como era, só sabendo que era morte, o Sasuke acabou nascendo depois. E ele viu pela primeira vez, digamos assim, o valor da vida. E ele acabou se apegando muito ao seu irmão. Ele não queria que ele passasse pelas mesmas coisas que ele passou. Isso é muito doido na questão de Naruto. Ele simplesmente... Eu pretendo fazer um vídeo talvez um dia sobre a questão de guerras em Naruto. De como o Itachi mesmo preferiu massacrar seu próprio clã que presenciar mais uma vez a guerra. Talvez eu faça um vídeo falando sobre. E por conta do seu irmão e por conta da situação que ele estava, enfim, ele toma a decisão e decide massacrar o seu próprio clã inteiro pela paz de Konoha. Itachi meio que teve que negar a si mesmo, negar o que ele é, literalmente cortar laços para ser um shinobi e trazer paz para a vila. E é irônico pensar nisso, por conta de tudo isso, até o próprio Hashirama vendo o que o Itachi fez, ele até mesmo fala que o Itachi foi um shinobi muito melhor do que o próprio Hashirama. Não ressaltando esse lado heroísmo, não, nada disso. Seja pelo bem ou pelo mal, ser shinobi é literalmente isso. Por isso que o próprio Hashirama ressalta o Itachi nessa questão de ele ter sido um shinobi muito melhor que ele. Que o próprio Hashirama matou literalmente o seu melhor amigo, a pessoa que ajudou a fundar a vila, ajudou a manter a paz entre os clãs, mas o seu próprio amigo estava ameaçando essa paz. E ele precisava fazer o que fosse preciso para manter essa paz. Por isso que nesse requisito o Itachi é muito, digamos assim, glorificado. E muita gente pensa que ele está sendo como um herói, digamos assim, na história de Naruto. Não, pelo contrário. Nesse lado da história, a história nunca ressalta o Itachi pelo heroísmo, algo desse tipo que ele fez. Por isso que eu mesmo decidi fazer esse vídeo. O próprio Sasuke mesmo, quando descobre toda a verdade, ele não acha o Itachi um herói ou algo do tipo. Não, ele fica revoltado como as coisas funcionam, como esse sistema, o Shinobi, chega que ele ficou com vontade de destruir Konoha. Bom, eu ia falar mais coisa do Sasuke aqui, mas o vídeo ficaria muito, mas muito grande. Então nesse requisito aqui eu vou deixar um vídeo focado só pro Sasuke. Vou fazer algum dia desses. Mas enfim, reforçando o ponto, o Itachi não é tratado como herói. Pelo contrário, a história reforça muito isso, que o Itachi não é herói. Ele mesmo acha que tudo que ele fez foi totalmente errado. Como eu já falei antes, quando ele massacrou o clã dele, ele literalmente estava negando a si mesmo, sacrificando tudo que ele tinha pela paz da vila. Chega aqui na última conversa, quando ele estava vivo com o Naruto, ele pergunta se por acaso o Sasuke decidisse destruir a Vila da Folha, o que o Naruto ia fazer. E simples, o Naruto responde que protegeria a Folha de qualquer custo e também pararia o Sasuke sem matar ele. Ele não faria o mesmo que o Itachi, sacrificaria, mataria todos ao seu redor, pessoas importantes que foram para ele. Ele valoriza os laços que tem. Ele valoriza o lado humano que ele tem, coisa que o Itachi simplesmente descartou quando fez o que fez. E bom, esse é o meu ponto de vista sobre, e eu realmente não entendo quando geralmente é fanboy, né, na questão do Itachi, né, porque o Itachi tem muito, mas se você é fanboy e acredita realmente que o Itachi foi herói, ou até anti-herói, sei lá, no mínimo eu acho que você não conseguiu interpretar direito o que a história queria dizer. É isso. Porque a história, a obra ao todo, o Kishimoto mesmo deixa bem claro aqui, quando ele foi mostrar essa questão do Itachi, que o Itachi não é herói, nem de longe. Então, é isso. Esse é o meu ponto de vista da questão do Itachi, meio que complexo, né, esse debate, né. Se você discorda de algum ponto meu que eu ressaltei aqui, ou você não entendeu o que eu me expressei, por favor, comenta aí embaixo. O que vocês acham sobre isso? E se inscrevam no canal, por favor. Me ajudem a chegar pelo menos esse ano os 10k de inscritos. Isso aí vai me ajudar demais. E é isso. Nós vemos no próximo vídeo. E tchau!